Bom dia, turma! Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Tecnologia das Construções 2. Eu sou o professor Renan Galvão. Essa é a nossa 12ª e última aula. Então, hoje é o dia do adeus. É o dia do adeus, não, é o dia do até logo, né? Vai que a gente se vê numa próxima disciplina, né? Então, bom dia para todo mundo. Bom dia para o Esdras, que mandou um alô ali no chat. Bom dia para o Diógenes. Então é isso, né? É a nossa última aula, mas nós temos conteúdo pela frente ainda, né? Nós vamos trabalhar hoje com a sessão 4.3, última sessão da aula, né? E como sempre, do livro didático, né? Como sempre, o chat de perguntas e respostas está aberto, então vão mandando aí as dúvidas, as contribuições, vamos interagindo, que no final da aula a gente tem um momento para isso. Combinado? Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês, então. A gente vai discutir o tema da sessão 4.3, testes de desempenho, tá? A aula de hoje é uma aula bem tranquila, e muito do que vocês vão ver hoje, vocês já até discutiram lá nas disciplinas de materiais de construção também, tá? Então, nessa unidade 4, a gente trabalhou com as normas de gestão da qualidade na construção civil, né? Nas últimas aulas, a gente trabalhou com as ferramentas de controle na qualidade da construção civil e com as especificações dos materiais nos processos construtivos. Hoje a gente vai abordar os principais testes de desempenho que devem ser feitos nos materiais de construção. Então, diversos materiais estão envolvidos no processo de construção de uma edificação, né, nas diversas etapas. E juntamente com a mão de obra, os equipamentos e as ferramentas, né, todas essas características, material, mão de obra, equipamento e ferramenta, vão influenciar no desempenho do produto final. Ora, se eu quero um bom produto final, eu preciso me certificar de que os meus materiais são de boa qualidade. E que toda a minha mão de obra é de boa qualidade, né? O pessoal em si e os equipamentos e as ferramentas por eles utilizados, né? Tudo isso tem que ter uma boa qualidade para que o meu produto final tenha uma boa qualidade, né? Segundo consta no regimento geral do SIAC, lembra lá, né, que o SIAC é o sistema de avaliação do PBQPH, né? A construtora ela é responsável por elaborar a lista dos materiais a serem controlados. Tá? Então, é importante, né, dentro lá do sistema de gestão da qualidade da empresa, fundamental que ela tenha uma lista de materiais e que faça o controle desses materiais. Né? Nós já conversamos, né, iniciamos essa discussão nas aulas passadas, né, sobre a importância de você fazer rastreabilidade do concreto, por exemplo, né, e moldar corpos de prova do concreto que você está recebendo em obra e mandar para os laboratórios para eles fazerem os ensaios de compressão e obter, né, a resistência característica daquele concreto, comparar se o FCK que você concretou né, equivalente ao FCK que foi projetado, né? Então, tudo isso é teste de desempenho. É o que a gente vai comentar na aula de hoje novamente, tá? Então, dentre, né, os serviços cujos materiais correlatos demandam controle no recebimento em obra, a gente tem uma lista aí de alguns serviços, mas você vai ver que essa lista corresponde, na verdade, a todas as etapas, né, da construção de uma edificação. Então, veja bem, né, desde lá da compactação de aterro e da locação de obra, passando pela execução de fundação, né, a gente vai ter o concreto ali do elemento de fundação, depois a execução de forma,
armadura, concretagem da peça estrutural e da alvenaria estrutural, ou então execução de alvenaria de vedação, divisória leve, revestimento interno e externo, ambientes secos e úmidos, execução de contrapiso, revestimento de piso interno e externo, ambientes secos e úmidos, forro, impermeabilização e a cobertura em telhado, serviços relacionados a esquadrias, execução de guarda-corpo, pintura interna e externa, instalações elétricas, hidrossanitárias, gás, colocação de bancada, louça, metais sanitários, ou seja, todas as etapas da obra, né, vão apresentar serviços cujos materiais precisam ser controlados durante o recebimento em obra. E aí a gente vai começar a discutir esses testes, né? Nós vamos falar de diversos materiais, né? E a gente começa a falar sobre o concreto, tá? Quais são aí os principais testes aplicáveis ao concreto? Então, o primeiro deles é o ensaio de resistência à compressão, né? Afinal de contas, a medida de resistência à compressão é o principal parâmetro mecânico do concreto, né? O FCK lá, lembra? O FCK, resistência característica à compressão, é o principal parâmetro do concreto para o seu dimensionamento, né? Tudo ali é dimensionado em função dessa resistência à compressão. Perdão, pessoal. Porque esse parâmetro justamente indica o quanto de carga a compressão, quanto de carga de compressão que o material suporta por unidade de área, né? É uma tensão de resistência. Essa propriedade ela é usualmente empregada na determinação de outras, tá? Por meio de equações nas normas técnicas da ABNT, tá? Então, por exemplo, você está dimensionando lá pela NBR 6118, né? A norma de concreto armado. Você vai calcular, por exemplo, a resistência à tração em função do FCK do concreto, a armadura mínima você calcula em função do FCK do concreto, né? A resistência de ancoragem você calcula em função do FCK do concreto. Então, diversos parâmetros mesmo, né? Vários outros parâmetros, inclusive de resistência da própria seção, tá? Você calcula a partir do FCK. Certo? Por isso que ele é esse teste essencial fundamental. Para isso, né, esse ensaio, a gente deve seguir a NBR 5739, concreto, ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Última atualização, a BNT 2018, tá? Essa norma, ela descreve o procedimento completo para a realização dos testes, todos os equipamentos empregados e as dimensões dos corpos de prova, que são cilíndricos, além de apresentar a interpretação dos resultados e o cálculo da resistência. Okay? Em linhas gerais, né, a resistência FC é uma tensão, né, que você está aplicando, uma tensão limite, onde o seu corpo de prova rompeu, né? Então, nada mais é do que uma força sobre uma área, né? Então, você mede a força ali na sua prensa hidráulica, a força que você está aplicando sobre o corpo de prova, e divide pela área do corpo de prova, né? A área da seção do seu cilindro, tá? E aí, esse resultado vai ser dado quilonewton por milímetro quadrado, ou quilograma-força por milímetro quadrado, ou MPa, enfim, alguma unidade de tensão, tá? Mas essa é a resistência que você pode, máxima que você pode aplicar no seu corpo de prova antes que ele se rompa, né? É a sua tensão ali, a sua resistência à compressão de fato. E aí a norma, ela vai dar as instruções de como interpretar esses resultados e calcular a resistência característica. Que a resistência característica ela é calculada a partir da resistência média que você obtém analisando todos os resultados de todos os corpos de prova. Tá? Então, a norma, você tem que consultar essa norma lá para poder fazer esse ensaio corretamente. Né? E a norma NBR 5738 é a norma concreto procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Então, nessa norma, a última atualização 2016, essa norma ela vai trazer o procedimento para a confecção do corpo de prova, tá? Para a moldagem do corpo de prova.
Então, veja bem, para corpos de prova cilíndricos, com base de 100 milímetros e altura de 200 milímetros, né, que são os corpos de prova tradicionais aí de concreto, o concreto ele deve ser disposto no molde em 2 camadas, aos quais devem ser adensadas por meio de 12 golpes com haste metálica. Então, vocês lembram, vocês fizeram esse ensaio lá na disciplina de materiais de construção? Eu acho que sim, né? Então, vocês pegavam o corpo de prova, o molde, tá? Vocês pegavam um molde lá metálico para corpo de prova em concreto, passavam o desmoldante na parede, né, para ficar fácil na hora de desmoldar esse corpo de prova, não podia esquecer do desmoldante. Aí você aplicava, tá, 2 camadas de concreto, né, aplicava a primeira camada até mais ou menos ali a metade do molde, aí adensava com 12 golpes de haste metálica, aí aplicava o restante da segunda camada, mais 12 golpes para adensar o concreto e depois fazia o acabamento superficial ali. Né? Vocês lembram disso? Lembram que faziam isso? E aí nós temos algumas imagens aqui, tá? Aqui a gente tem um corpo de prova, então, de concreto dentro do molde metálico, né? É familiar para vocês, né? Essa confecção de corpos de prova. Ele está aqui já o corpo de prova no molde metálico, tá? Aí depois aqui, ó, né, depois que passa o tempo de endurecimento do concreto, né, aí a gente retira ele e geralmente a gente coloca num tanque com água, né, para fazer o processo de cura úmida, né, com esses corpos de prova submersos em água, tá? E aí, depois que dá lá, né, a quantidade de dias, né, a gente, né, geralmente vai romper com 28 dias, numa emergência a gente pode romper com 14 ou até com 7 dias para ter uma estimativa do FCK, né, mas o ideal é que a gente faça aos 28 dias, né, para obter de fato a resistência FCK, né, aos 28 dias, que é a resistência característica. E aí a gente leva esse corpo de prova, né, para uma prensa hidráulica, tá? Insere ele lá na prensa e aí a gente começa a aplicar uma força de compressão, tá? E aí nós temos, né, sensores que vão medir o quanto de força que está sendo aplicada. E aí depois a gente, né, divide pela área para obter essa tensão, tá? Quais outros testes a gente pode aplicar em concreto ainda? Nós temos o slump test, que eu acho que vocês vão lembrar também, né? O slump test, ele serve para determinar a trabalhabilidade do material e a sua consistência no estado fresco. Tá? Então, é um teste, é conhecido também como teste de abatimento do tronco de cone. Tá? Vocês também fizeram na disciplina de materiais de construção, muito provavelmente, tá? E é um teste que vai avaliar a consistência em estado fresco, a trabalhabilidade, tá? Desse concreto. Por que a trabalhabilidade concreta é importante? Porque dependendo da aplicação, você precisa de um concreto, né, mais trabalhável ou menos trabalhável, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando com concreto autoadensável, né, eu preciso de um concreto muito fluido, né? Porque ele precisa preencher toda a minha forma, né, dar um acabamento superficial bom, ele precisa se autoadensar, né, eu não vou depois adensar esse concreto com nenhum tipo de vibrador, né. Então aí eu preciso ter um concreto muito, muito, muito fluido, tá, quase líquido ali, na verdade, né, porque às vezes ele é até bombeado, né, então eu preciso de um concreto de fato muito líquido. Agora, se eu estou trabalhando com concreto usinado, por exemplo, ele precisa ter alguma trabalhabilidade, né? Porque eu vou bombear esse concreto, né? Então eu preciso que ele não seja um concreto, né, extremamente seco, né? Pouco consistente. Agora, se eu estou trabalhando para, eu já trabalhei com projetos, né, de infraestrutura, trabalho, na verdade, com projetos de infraestrutura de loteamento, e aí estou em obra, né, estou de vez em quando lá em obra de loteamento, e daí a gente vê, eventualmente, na hora de executar ali meio fio, que o concreto utilizado, concreto usinado também, e o concreto utilizado para a produção do meio fio, tem que ser um concreto de pouca trabalhabilidade, é um concreto bem, quase ali uma farofa mesmo, né? Por quê? Porque esse concreto, ele é inserido na máquina extrusora, né? O meio fio, ele é feito, tipo,
uma espécie de máquina extrusora mesmo, né? O concreto entra, você vai caminhando com essa máquina e ela vai, né, produzindo ali o meio-fio já em loco mesmo, tá? Então aí eu não posso ter um concreto mole ali, né, muita trabalhabilidade ali, um concreto fluido, porque senão vai desmontar ali na minha forma, né? Eu não vou conseguir fazer uma extrusão. Então o slump de um concreto, tipo de um concreto para meio fio, se eu não me engano, é de no máximo 2 centímetros, tá? 20 milímetros. É um slump de 2 centímetros no máximo para meio fio. Mas por quê? Você está aplicando numa situação, num processo, né, executivo ali, por extrusão ali, que é específico, e eu preciso de um concreto firme, né, que não se deforme. Tá? Enfim, o slump test ele é importante, a gente compra concreto pelo slump, tá? E aí a gente faz essa medição na obra, tá? A gente tem que fazer a avaliação desse slump test em obra. E então, como eu comentei, né, determinadas aplicações do concreto vão exigir uma maior ou uma menor fluidez desse concreto. E esse ensaio ele é obrigatório a se receber o concreto na obra, tá? A NBR NM67 é a norma de concreto, determinação da consistência pelo abatimento do tronco do cone, que é como a gente chama esse teste também, tá? A norma lá de 1998, já é uma norma antiga. É um teste já muito consolidado e rápido de fazer, tá? Por isso que é um teste muito bom para a obra, né? É muito simples de fazer ele. Vocês lembram como esse teste é feito? Então, olha lá, a gente tinha, né, a forma, né, o molde metálico para o slump test, que era o tronco de cone, né, era um tronco de cone, igual está aqui na figura. Aí esse molde, ele deve ser preenchido em 3 camadas adensadas com 25 golpes de haste metálica, tá? Então, coloca mais ou menos o primeiro terço aqui em altura, adensa com 25 golpes, mais um terço, mais 25 golpes, completa a forma, últimos 25 golpes de haste metálica e, né, faz um acabamento ali pronto, concreto, tá? Dentro do molde. Aí, na sequência, o molde, ele é também, tá? A norma lá de 1998, já é uma norma antiga. É um teste já muito consolidado e rápido de fazer, tá? Por isso que é um teste muito bom para a obra, né? É muito simples de fazer ele. Vocês lembram como esse teste é feito? Então, olha lá, a gente tinha, né, a forma, né, o molde metálico para o slump test, que era o tronco de cone, né, era um tronco de cone, igual está aqui na figura. Aí esse molde, ele deve ser preenchido em 3 camadas adensadas com 25 golpes de haste metálica, tá? Então, coloca mais ou menos o primeiro terço aqui em altura, adensa com 25 golpes, mais um terço, mais 25 golpes, completa a forma, últimos 25 golpes de haste metálica e, né, faz um acabamento ali pronto, concreto, tá? Dentro do molde. Aí, na sequência, o molde ele é retirado, tá? Né, eu retiro o molde e aí o concreto ele vai o quê? Vai começar a se abater, né? Ele vai começar a se deformar, tá? E aí a diferença da altura da massa do concreto em relação ao molde é justamente o valor do abatimento do concreto, é o valor do tronco de cone, tá? Então o que a gente faz depois é medir dessa maneira, né? A gente vira o cone lá de ponta cabeça, coloca a haste metálica aqui, né? E mede com uma trena o quanto que esse concreto se deformou em relação à altura original do meu molde, né? Da minha forma metálica, tá? Isso aqui é exatamente essa medida, tá? É o valor do slump, ok? É um teste muito fácil de fazer em obra, né? Agora vamos falar de aço, ok? Alguma dúvida até aqui? Um momento de dúvidas aqui no meio da aula e depois eu volto para falar de aço. Pode ser? Tô ficando sem voz, é a última aula do dia, então acho que eu vou fazer um intervalinho aqui, um momento de dúvidas, tá? No meio da aula. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Eu vou dar uma olhada lá no chat de perguntas e respostas e a gente volta já já, que a gente ainda comenta na aula de hoje, tá? A gente finalizou os testes principais aí em concreto e a gente fala hoje sobre os testes ainda aplicados em aço,
o controle de qualidade para blocos e tijolos cerâmicos, vamos falar sobre os principais parâmetros de qualidade em materiais de revestimento, tá? Então, nós temos ainda outros materiais para a gente avaliar, ok? Então, eu volto já, vou ficar de olho no chat de perguntas e respostas, vão mandar aí as suas dúvidas e contribuições. Volto já. Pessoal, recebemos algumas dúvidas aqui do Diógenes. O Diógenes comentou que já viu na aula prática, né? Sim, isso tudo é conteúdo de materiais de construção civil também, né? Materiais 1 lá, eu acho que é materiais 1 que vocês veem em concreto. Não tenho certeza se é materiais 1 ou 2. Mas vocês veem lá em materiais de construção, né? E aí o Diógenes pergunta também. A pergunta seria como e onde acho as normas para cada traço de concreto? Não vai haver uma norma que aponta os traços de concreto, tá? Lembra lá em materiais 1 também, tá? Existem diferentes metodologias de dosagem de concreto, né? E aí cada metodologia vai partir de um princípio específico, né? E daí você vai calcular lá o quanto que você coloca, né, de cada uma das partes, componentes, né, o quanto de aglomerante, lá, o quanto de cimento, o quanto de agregado miúdo, o quanto de agregado graúdo. Então vão existir diversas metodologias, algumas já muito mais populares, né, diversas metodologias de dosagem de concreto, tá? Mas aí, né, quem no caso, né, uma empresa que vende concreto usinado, né? Uma empresa que vende concreto usinado, ela precisa ter esse controle de qualidade muito bem afiado, né? Porque afinal de contas ela é responsável tecnicamente por garantir que aquele concreto que ela está vendendo tenha resistência especificada, né? Então aí, né? Pelo menos, né? Espera-se que todas as usinas de concreto, né, elas tenham ali, né, as metodologias adaptadas para a realidade da empresa, né, aí um controle de qualidade em todos os materiais, na composição granulométrica dos agregados, qualidade do cimento, uma dosagem muito precisa, né, e essas usinas, né, de concreto,
elas também trabalham com vários aditivos, né, para modificar o slump, né, então aí elas têm, né, seus próprios traços aí de concreto com aditivos. Então, assim, elas partem de uma metodologia mais universal, mas elas podem até desenvolver sua própria metodologia, né, porque elas ensaiam muito concreto, né, elas têm, muito provavelmente elas têm, né, prensa hidráulica para fazer os ensaios ali, então eles não têm muito esse controle de qualidade muito sério, né? Porque para eles é muito importante. Mas não existe, tá, Diógenes, um local assim onde você vai e pega assim, essa característica, esse traço, essa característica, esse traço. Não vão existir metodologias de dosagem igual vocês apresentaram, igual vocês estudaram lá em Materiais 1, tá? O Esdras mandou a seguinte pergunta: professor, saindo um pouco da esfera da aula, me fale se dá para contornar um concreto que chega na obra, que não está muito bom com aditivo, ou tem que ir para o lixo mesmo? Se dá para contornar, né? Um concreto que não está muito bom, se tem como contornar colocando algum aditivo, ou se tem que ir para o lixo mesmo. O Esdras, o que você né, partindo do princípio que você está administrando a obra, né? O que você vai fazer? O concreto chegou, né? Você vai fazer o slump test, né? Aí, atender o slump test, você vai moldar os corpos de prova e vai liberar para concretagem, né? Porque, a princípio, você avalia o slump, que é o que dá para avaliar ali na hora, né? Depois o FCK você vai ver só depois que os seus resultados chegarem, né? Agora, se chegou e o slump não atendeu, aí você começa a ter problema, né? Quanto variou? Se variou só um pouco, de repente você pode, sua responsabilidade daí, tá? De repente você pode autorizar e mandar fazer a concretagem, né? Porque ali na hora, a construtora ela não vai ter ela é pior para a construtora mexer no traço do concreto. Se você está comprando o concreto da usina, né? É melhor você não interferir nesse traço, tá? Não, tipo, você ali pegar um aditivo e colocar, ou então colocar mais água, né? É um perigo, né? Porque quando você coloca mais água, você mexe na relação água-cimento, né? Relação AC, e dana a resistência, né? Mexe muito na resistência daí do concreto. Então, o ideal é que se você está comprando, não mexa no traço daquele concreto, né? Porque aquilo lá, a resistência é responsabilidade da empresa que está vendendo esse concreto para você, tá? Então, se o concreto tá muito ruim, aí você não recebe aquele caminhão, entendeu? Você não recebe aquele caminhão, né? Você fez o slump ali, né? O concreto tá uma paçoca ali, uma maçaroca. Você sabe que você vai ter problema depois se você mandar esse concreto para as formas, você não vai conseguir adensar ele na hora de retirar a forma, né? Ele vai ter um monte de manifestação patológica ali, né? A tal das bicheiras, né? Que o pessoal fala. Então vai ter um monte de bicheira na superfície. Então é problema, tá? É melhor você não receber esse concreto, né? Não aceitar, até porque o slump test não passou. Então você fala, não está de acordo com o que foi comprado, não recebe, tá? Não rejeitem obra. Não mexa no traço concreto, porque daí você está alterando o produto e você está assumindo a responsabilidade para você, tá? O ideal é isso, né? Beleza? Vamos lá então, dar continuidade? Agora, a gente vai conversar sobre os testes aplicáveis ao aço, tá? E aí é mais simples, né, trabalhar com aço, porque o aço ele é um material industrializado, né, altamente industrializado ali. Então, ele já passa por muito controle de qualidade e ele é um material muito homogêneo, né, diferente do concreto. O concreto, se você produz em obra, então ele é muito heterogêneo, né? Se você ainda compra de uma usina, ele é um pouco mais confiável, porque foi feito ali em condições controladas, né, tudo dosado certinho. Mas quando a gente compara concreto e aço, são materiais muito distintos, tanto em relação às suas propriedades, mas principalmente quanto em relação à sua homogeneidade, né? O aço é um material muito mais homogêneo e você pode confiar, né? Ele é muito mais confiável que
a resistência, né, a tração, principalmente aqui, que é o que nos importa, ela, de fato, né, ela vai ser igual àquela que a empresa, né, a fornecedora especificou. Por isso que o coeficiente de minoração das resistências, né, para o aço é menor do que para o concreto. Lembra lá, concreto 1, quando a gente está projetando, né? O coeficiente de minoração do aço é 1,15, enquanto a do concreto é 1,4, né? Ou seja, como a gente sabe que o concreto, né, ele é produzido ali dentro, envolvendo muitos materiais, esses materiais podem ser heterogêneos, o meu concreto pode ser mais heterogêneo ali, então você não confia muito, né, naquela resistência de fato, então daí você minora, né, você divide por 1,4, enquanto que para o aço você divide apenas por 1,15, por quê? Porque é um material que, né, é totalmente industrializado, né, um material muito mais confiável, muito mais homogêneo, tá? Então, para o aço, né, a propriedade mais significativa vai ser a resistência à tração, né, que a gente obtém aí por meio do ensaio de tração. Esse ensaio ele fornece a força máxima que o corpo de prova resiste antes de escoar. Tá? Aqui nós estamos interessados não na tensão de ruptura, mas na tensão de escoamento, porque o aço ele apresenta um patamar de escoamento antes de sua ruptura. Esse patamar de escoamento é aquele patamar onde eu já não tenho mais aumento de tensão e eu tenho, né, um escoamento, uma variação na deformação que acontece sem que haja nenhum tipo de aumento de tensão, né? A tensão máxima ela é calculada pela relação entre a força e a área da seção transversal. Tá? Então, com o uso de um computador ligado à máquina de ensaio, a gente determina os pontos que formam a curva tensão-deformação. Né? E daí a gente precisa analisar essa curva ó, e perceber que para o aço, né, a gente tem aqui, ele atinge essa tensão máxima de escoamento, só que ele não se rompe, ele entra em escoamento, tá? A deformação ela acontece sem que haja grandes variações de tensão até que o aço se rompe. Isso, inclusive, é uma propriedade de materiais dúcteis, né? Ductilidade faz isso, tá? O material se deforma bastante. É o caso do aço. Já o concreto é um material frágil, né? Ele não apresenta grandes deformações antes da sua ruptura. Né? Então, no concreto, a gente tem aqui apenas, de fato, né, a tensão de ruptura já como a sua tensão última mesmo. Né? Não há patamar de escoamento para o concreto, ele é um material frágil. Opa. Ele é um material frágil, certo? E aí, então, na resistência à tração, o ensaio, né, essa resistência, ela é a resistência máxima que o corpo de prova apresenta, resiste antes de entrar em escoamento, antes de escoar. Tá? Então, nós vamos ter aqui, né, uma célula de carga, o corpo de prova está aqui, ele precisa estar bem, né, fixado a minha célula de carga. Aqui eu tenho um extensômetro para medir as deformações desse aço, né? E aqui a gente tem um travessão móvel. Tá? Esse travessão móvel ele vai se movimentando, né? E aí, conforme esse travessão móvel se movimenta, ele automaticamente aplica uma força de tração nesse corpo de prova, né? Esse ensaio de tração, ele é um ensaio, né? A prensa hidráulica, né? A máquina ali, a prensa para fazer esse ensaio é um pouco mais específica, é um pouco mais cara, né? Não vai ser todo lugar que você vai encontrar, todo laboratório que você vai encontrar. Eu acredito que vocês não fizeram esse ensaio em materiais, né? Vocês estudaram ele só, tá? E no dia a dia da obra a gente não pede para fazer esse ensaio, tá? O aço a gente vai pedir o quê? No máximo, né? As certificações do fornecedor de aço. E, né, a gente espera ali, né, confia, né, que ele, né, é de fato ali o fornecedor ele precisa garantir, né, bancar ali que o aço apresenta essas características. Quem faz o controle de qualidade de aço, né, em relação a esses parâmetros mecânicos, né, é o próprio fornecedor, tá? A gente em obra não vai fazer esse controle. Em obra a gente vai avaliar o que para aço, né? Verificar, né, como que está a qualidade do lote, se não tem nenhum tipo de corrosão, né? Fazer o bom armazenamento desse aço, né? O aço ele não pode ficar em contato com o chão, ele tem que estar guardado elevado, né? Bem protegido das intempéries, para que ele não comece nenhum tipo de corrosão superficial, tá? Então, como eu comentei, né, nesse início aqui, ó, a gente tem a deformação elástica do aço, né, que é linear, né, a curva tensão-deformação é linear, essa aqui, né, toda deformação que eu fizer dentro dessa fase elástica, né, ela é reversível, aí depois que ele atinge, né,
o patamar de escoamento, aí você tem uma deformação plástica, que são deformações irreversíveis, até que ele atinge, né, o limite de ruptura, onde ele já entra num patamar de estricção, que é perda de seção, tá? Ele começa a se esticar tanto, né, que ele começa a perder seção transversal aqui, né, ele entra nessa fase de estricção até que se fratura, né, que se rompe, ok? Estamos interessados aqui, tá? Até ele de fato entrar nesse patamar de escoamento, que é, pelo menos para os aços convencionais de concreto armado, a gente dimensiona pelo patamar de escoamento, pelo limite de escoamento, tá? Se a gente está trabalhando com concreto protendido, aí nós temos os limites, né, de escoamento e o limite último de ruptura, são dois limites, porque aí é aço de alto desempenho, né, para concreto protendido. Aí nós trabalhamos com dois limites, de escoamento e de ruptura, mas para o aço CA convencional, né, o CA50 ali, a barra mergulhada convencional, a gente trabalha com o limite de escoamento, tá? A resistência de projeto do aço, FYK, que é a resistência à tensão de escoamento, é obtida por meio de ensaios de tração realizados e garantidos pelo fornecedor, tá? A obra deve exigir os documentos comprobatórios de que as propriedades do material adquirido estão de acordo com a normatização. Então, quem faz esse controle é o fornecedor. Você, em obra, vai pedir os documentos, ali, as certificações, garantindo isso do fornecedor. Ok? Comprar, então, né, de bons fornecedores. Tá? E essa aqui é uma foto da máquina, né, de tração. Né? Então, veja só, aqui a gente tem um grupo de prova, aqui nós temos, né, os dois ganchos aí, as duas garras que vão prender, e aqui a gente tem o nosso travessão móvel, ó, tá? Muito bem, vamos agora falar sobre controle de qualidade de blocos e tijolos. Ou seja, controle de blocos e tijolos cerâmicos, né? A norma que vai regir os ensaios aplicáveis a blocos e tijolos cerâmicos, sendo eles estruturais ou não, tá? Geralmente a gente vai trabalhar com um bloco cerâmico não estrutural, né? Se for trabalhar com bloco estrutural, nós já vamos pensar no concreto mesmo, tá? Mas a norma que vai regir esses ensaios de qualidade é a NBR 15270. Eu acho que vocês também já trabalharam com isso em materiais, né? Essa aula de teste de qualidade, ela é muito quase que uma revisão ali de materiais de construção, né? Então, é a NBR 15270, componentes cerâmicos parte 3, blocos cerâmicos para alvenaria estrutural de vedação, métodos de ensaio, tá? Então, o que essa norma vai exigir? Quais procedimentos que ela vai exigir para controle de qualidade desses blocos? Bom, para você medir as dimensões efetivas das faces, a espessura dos septos e as paredes externas, o esquadro e a planeza das faces, as áreas bruta e líquida. Então, lembra lá em materiais, vocês viram isso, né? Vocês iam lá com o... Ai, meu Deus. Fugiu agora o nome da palavra aqui. Do equipamento lá que você mede, né, com precisão. Ai, minha memória, eu fico muito bravo quando isso acontece. Agora eu lembro, tá? Mas aí vocês mediam, né? Vocês usavam lá a régua, né? Mas não é régua, tá? É aquele equipamento que você mede com precisão a dimensão das faces, espessura de septo, né? Aí você vai lá com o esquadro e mede para ver se os ângulos estão 90 graus certinho, né? Vai lá com o nível, verifica se as faces estão planas, mede área bruta, área líquida, tá? E além disso, você ainda, né, deve fazer ensaios lá de massa seca, índice de absorção de água e índice de absorção inicial, tá? Para você compreender como que tá, né, esses índices de absorção do bloco, se ele está absorvendo muita água ou não, que isso vai influenciar bastante, né, no desempenho ali, quando você for assentar seu reboco, a sua argamassa de assentamento, né. E ainda, você também, né, essa norma especifica também ensaios de resistência à compressão, tá? E aqui o importante é você posicionar o bloco na mesma, né, posicionar o bloco na prensa na mesma situação em que ele vai estar ali compondo a alvenaria, né, em uma situação real, tá? Então, no ensaio de compressão, você tem que colocar o bloco na mesma situação. Ou seja, se eu estou fazendo minha alvenaria lá, né, e a alvenaria ela tá assim, ó,
tá com os blocos assim, né? Bloco em pé, tá? Não bloco deitado. Então, você vai pegar esse bloco aqui e posicionar lá na sua prensa, tá? Esse bloco na mesma condição, tá bom? Porque o que você quer testar, né, é a resistência do bloco como se ele tivesse, de fato, lá na alvenaria, tá? E aí a gente sempre vai fazer também um recapeamento, tá, das faces, né, para a gente poder fazer a aplicação da força de compressão pela prensa hidráulica. E recapeamento nas duas faces, né, porque isso aí vai inclusive emular a argamassa de assentamento, né? E vai permitir também, né, planeza e uma distribuição melhor de tensões sobre o bloco, tá? Acho que a gente faz é tentar emular, de fato, né, esse bloco na alvenaria, o quanto que ele resiste, tá? Bom, e de bloco cerâmico, né, os principais testes são esses, tá? É a resistência à compressão e esses procedimentos de análise aí das dimensões, planeza, esquadro, né, e os índices de absorção dos blocos e dos tijolos, tá? Vamos para o controle de qualidade em materiais de revestimento, para a gente fechar a aula de hoje. Então, para os materiais de revestimento, nós temos como, né, principais propriedades e ensaios a absorção de água, a resistência à abrasão, a resistência a ataque químico e a resistência a manchas, tá? Bom, mas antes da gente detalhar melhor isso aqui, as propriedades dos materiais de revestimento, que em sua maioria são materiais cerâmicos, né? São materiais cerâmicos, porcelanatos e cerâmicas, elas devem ser controladas durante o recebimento em obra por meio da conferência, tá? Pois é onde se localizam essas informações. Então, quando você, novamente, tá aqui, você não vai mandar para o laboratório para ficar fazendo ensaio de resistência à abrasão, ataque químico, mancha. Não, você confia que o seu fornecedor fez esses testes, né? Você pede lá toda a documentação, enfim. E o que você faz quando você recebe esse material é conferir na embalagem. Ah, de fato, eu recebi um lote aqui de porcelanato de código tal, que apresenta resistência à abrasão tal, absorção de água tanto. Então, é ali que você confere, tá? Nos documentos de recebimento e na embalagem do lote, ok? E aí, quais são os testes, né, de qualidade que essas empresas fazem para classificar suas cerâmicas e porcelanatos, né? Eles vão se diferenciar aí quanto à absorção de água, que pode ser 0 para porcelanato ou 10%, ou até 10% para cerâmicas porosas, tá? Então, porcelanato tem um índice 0 de absorção de água. Resistência à abrasão inicial, que está muito associada, né, à durabilidade da peça, porque essa resistência à abrasão vai expressar o desgaste que a peça pode sofrer e varia entre 0, PI1, PI2, PI3, PI4 e PI5, tá? Sendo que as mais resistentes são as placas que apresentam uma resistência à abrasão classificada como PI5, tá? Temos ainda a resistência a ataques químicos, que pode ser classificada entre alta, média e baixa, e a resistência a manchas, que varia de 1, que é uma placa, um porcelanato ou uma placa cerâmica impossível de se retirar a mancha, a 5, que são placas que apresentam maior facilidade de remoção. Né? Então, uma placa de excelência, né, seria uma placa de resistência a manchas 5, que é muito fácil de remover manchas, uma alta resistência a ataques químicos e uma resistência à abrasão PI5, né? Um porcelanato com absorção de água 0. Né? Imagina o preço desse porcelanato, né? Imagina o preço desse porcelanato. Então, essas são as principais características aí que a gente vai, né, avaliar a qualidade de um porcelanato, tá? Um porcelanato de uma placa cerâmica, né? Ainda, a NBR 13818, ela é a NBR Placas Cerâmicas para Revestimento, Especificação e Métodos de Ensaio, tá? Lá de 1997, né? E aí, essa norma, a 13818, ela vai indicar os procedimentos que você pode, que você deve fazer em obra durante o recebimento, tá? Porque aí são métodos, muitas vezes,
de análise de dimensões ali, uma análise visual, né? Então é mais rápido e fácil de fazer, você consegue inserir essa rotina no protocolo de recebimento de material ali, né? Então o que essa norma especifica? Ela especifica as características que devem ser conferidas no momento de recebimento das placas cerâmicas, tá? Algumas dessas características são as dimensões das placas, a presença de desvios, a espessura dela, se bate com o que, né, com o que está especificado pelo fornecedor, a sua retitude, a ortogonalidade dos seus cantos, né, se está tudo com 90 graus, o empeno da placa, né, que está muito associado aí à retilínea da sua superfície também, tá? Então, essa norma, ela vai apresentar quais são os critérios de amostragem, né? Então, eu recebi um lote lá de tantas peças. Quantas eu preciso retirar para compor o meu grupo amostral, né? Tá nessa norma, tá? E quais são os ensaios aplicáveis no controle tecnológico das placas cerâmicas? Absorção de água, resistência à abrasão, ao manchamento e ao impacto. Tá? Mas, no geral, no momento de recebimento, que você vai fazer essas análises aí de dimensão, essa inspeção visual e essa análise de características geométricas da peça. Tá? Em alguma condição ali extrema, de maior cuidado, aí você pode pedir para fazer, né, se você não conhece o fornecedor, não conhece a qualidade ali, você pode pedir para fazer algum ensaio de absorção, resistência, tá? Mas é raro de fato, ok? Dúvidas, pessoal? Chegamos ao final da nossa aula. Temos aí 5 minutos finais para dúvida, tá? Então é isso. O que eu tinha de teoria para a aula de hoje é essa, né? Nós estamos chegando, então, ao final da nossa disciplina, tá? E vamos deixar esses minutinhos finais para dúvidas, então. Eu vi aqui que, por enquanto, ninguém mandou mais nada, assim, nenhuma dúvida nova, tá? Então, vamos deixar esses minutinhos finais para isso, tá bom? Volto já então, pessoal. Vou ficar de olho no chat de perguntas e respostas lá, ok? A gente recebeu... recebemos um comentário aqui do Esdras, né? Um comentário elogioso a mim, na verdade, Esdras. Muito obrigado, viu? Ó, tá dizendo lá, né? Antecipando a despedida, agradeço ao professor, que me deu bastante conhecimento, que poderia levar por toda a minha vida. Muito obrigado. Quero deixar registrado a faculdade, o grande professor que está ministrando a aula. Espero ter o privilégio de ser seu aluno novamente. Muito obrigado, Esdras. Que mensagem bonita, viu? Eu fico muito feliz quando eu recebo o feedback de vocês, em especial quando esse feedback é positivo. Eu vou guardar essa mensagem, viu? Vou até printar a tela aqui e deixar guardada. Que mensagem bonita, Esdras. Muito obrigado, viu? Isso é sempre combustível para, né, quando a gente vê quando a gente tem esse feedback positivo, isso é sempre combustível para nós, professores, continuarmos aí, né, na carreira acadêmica. Eu gosto muito de dar aula e para mim é um prazer, viu, dar aula, é muito, muito bom. Inclusive nessa modalidade mesmo nessa modalidade EAD, que às vezes a gente acha, né, que vai interagir menos com o aluno, mas eu acho que nesse formato nosso de aula ao vivo, a gente consegue interagir bastante. Quando vocês estão dispostos a participar, né, a aula fica muito interativa, tá? Então, eu acho que eu disse isso no primeiro dia de aula, né? A importância da gente construir esse conhecimento coletivamente, né? Porque de fato é uma construção coletiva, né? Se só o professor fica aqui falando e vocês de maneira passiva ouvindo, né? Então é importante que vocês participem. Tá? Muito obrigado, Wesley, fico muito feliz, viu? O Diógenes perguntou por que a Croton transformou uma disciplina como essa tão importante como uma DI? Não, Diógenes, aí não é comigo, viu? Aí é com outro departamento.
Não é comigo, Diógenes. Ó, eu já dei essa disciplina de tecnologia das construções 2 em modelo híbrido, que é aquela BH, né? Acho que vocês fizeram já disciplinas DHs, né? As disciplinas DH são aquelas que rodam ao longo da semana e você tem daí aulas de 3 horas mesmo, né? São aulas de tempo longo lá, de 3 horas, igual vocês têm no presencial. Então, assim, a aula é online, tá? Mas ela é ao vivo e com duração de 3 horas. Então, daí a gente tem bem mais tempo, né? E no semestre passado eu dei essa disciplina de tecnologia das construções 2 nesse modelo híbrido. Então, daí a gente tinha, né, aulas toda semana, mas aulas de 3 horas ao invés de 1 hora, né? Como opção essas disciplinas interativas, tá? Mas aí, Diógenes, eu não sei responder essa pergunta, tá? Talvez dá uma olhada nas próximas disciplinas quando você for fazer a matrícula para ver se de repente, eu não sei exatamente como que é o procedimento de matrícula de vocês, né? Mas dá uma olhada, porque de repente vocês conseguem se matricular na disciplina híbrida, tá? Se for ofertada, né, como híbrida, vocês conseguem entrar na disciplina híbrida, porque daí tem mais tempo de aula, tá? Ao invés de entrar na interativa, né? Fica de olho nisso, tá? Pode ser uma, né? Se você achar que é uma disciplina importante para o currículo, de repente entra na híbrida, que aí tem mais tempo de aula, tá? Pessoal, o nosso tempo acabou, eu vou encerrando por aqui, tá? Mas olha, eu agradeço a companhia de todo mundo, viu? A turma de vocês sempre foi bastante ativa, a gente sempre recebia dúvidas, sempre recebia bom dia, recebia comentário. Então é uma turma que eu acho que funcionou bem a aula nesse modelo, né? Eu sei que o nosso tempo é curto, né? Que às vezes eu acelerava para dar o conteúdo, mas assim, eu acho que consegui varrer todo o livro e espero que a gente tenha conseguido, né? Passar pelo menos os conceitos fundamentais, tá? Eu me despeço por aqui, então. Desejo a todos sucesso na prova da disciplina, tá? E sucesso aí ao longo de todas as provas desse semestre que vocês forem fazer ainda, e sucesso aí em todo o restante da carreira acadêmica de vocês na faculdade, e depois sucesso profissional também, tá? Os meus votos sempre são aí de conquistas e sucesso, certo? Um abraço, então, pessoal. Nos vemos, de repente, numa próxima oportunidade. Até lá, ok? Se vocês me virem nas próximas disciplinas aí, deem um alô, fala lá, ó, eu fiz tal disciplina com o senhor, tá? Eu sempre gosto disso. Que vocês me lembrem lá, que a gente, com certeza, eventualmente, a gente se vê aí no futuro, tá bom? Abraço, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Um abraço. Tchau, tchau.